terceiro censo do setor farmoquímico nacional, uma iniciativa conjunta da Fiocruz, da Abifina e da Abquif, identificou cerca de 40 empresas de produtoras de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, a substância responsável por produzir o efeito terapêutico de um medicamento. O objetivo foi mapear essas empresas farmoquímicas atuantes no Brasil para o aquecimento, para o fortalecimento da produção de fármacos e a redução da dependência brasileira no acesso a medicamentos. Hoje a gente vai conversar sobre a produção de fármacos e soberania nacional no Sala de Convidados, que começa agora. O número de produtores de IFAs no Brasil, ele é infinitamente menor do que em outros países que têm sistema de saúde tão complexos quanto o nosso. Eu já tive eventos de estar sem o medicamento e estar em risco. Nosso país tem desafios tanto na capacitação dos profissionais quanto no processo farmoquímico em si. Então é uma questão de autonomia e de soberania. A gente não pode achar que lidar com 95% de importação de insumo farmacêutico é positivo para a indústria nacional. Para sair de menos de 10% para chegar a 50% de produção local de IFAs, isso não se faz em nem 5, nem 10 anos. E custa muito. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a produção de fármacos e a soberania nacional, Jorge Costa, assessor técnico da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Também com a gente aqui no estúdio, Reinaldo Guimarães, médico sanitarista, pesquisador do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. E completando o nosso quadro de convidados, Norberto Prestes, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. E eu adoro quando você participa de casa, mandando para a gente as suas perguntas, dividindo a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Jorge, doutor Reinaldo, Norberto, que prazer estar com vocês aqui. Hoje um dia muito propício para a gente trazer essa discussão, né, Jorge? Assim, a gente teve ontem, a gente está gravando na quinta-feira, tivemos ontem, né, uma troca de cartas entre os presidentes brasileiro e americano e que coloca aí um desafio, né, para a manutenção do acesso a medicamentos no Brasil. Qual é a relevância desse momento que a gente está vivendo, nessa guerra tarifária, para esse tema que a gente está discutindo aqui, né, a busca da redução da dependência brasileira para a produção de fármacos? Oi, Yasmine, uma excelente colocação e é muito pertinente realizarmos a gravação desse programa hoje, quinta-feira, dia seguinte a esse anúncio do governo americano. Bem, quem já atua no setor farmoquímico há décadas, como nós três aqui atuamos, já antevíamos a dificuldade, as implicações da forte dependência que o Brasil tem à importação de IFAs. Mas a sociedade como um todo percebeu essa grande vulnerabilidade durante a pandemia. Durante a pandemia, a sociedade percebeu quanto o Brasil é vulnerável justamente por não produzir internamente os principais insumos farmacêuticos utilizados na saúde pública nacional. Bem, o que você relatou, que foi anunciado ontem, uma super tarifa para importação de produtos americanos, exemplifica perfeitamente o perigo de nós aqui no país dependermos da importação dos insumos mais estratégicos para a saúde pública nacional. Por isso, foi realizado pela Fiocruz, em parceria com a Abquif e com a Abifina, o terceiro censo do setor farmoquímico, não só para conhecer o setor, conhecer os principais indicadores, porém utilizar esse conhecimento, esses indicadores, na proposição de políticas para serem implementadas pelo governo federal, por meio dos vários ministérios envolvidos nesse tema, justamente para fortalecer a nossa base produtiva nacional e diminuir a dependência e a vulnerabilidade do país em função dessa forte dependência internacional da importação de insumos. Doutor Reinaldo, o senhor já foi secretário do Ministério da Saúde de Ciência e Tecnologia, certo?
e já vivenciou por dentro ali do governo a dificuldade que existe realmente de fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde, né? Como é que o senhor avalia esse momento? Que momento histórico pode-se dizer que a gente está vivendo hoje, que se diferencia de outros momentos políticos internacionais, né? Nesse contexto, inclusive, da fabricação e produção de fármacos. Olha só, eu, ao invés de comentar, eu acho que Jorge já comentou bem, quer dizer, as repercussões que essa medida retaliatória, não é, do presidente norte-americano sobre o Brasil, eu preferia comentar um outro momento que a gente está vivendo. Nós estamos iniciando um processo, não é, de constituição de uma nova política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, que é uma política baseada em missões, são 6 missões mais importantes, e uma das missões é efetivamente um complexo econômico e industrial da saúde resiliente. De modo que eu acho que isso, caso essa política possa se manter no tempo, porque da mesma forma que não vai se conseguir aumentar a proporção de IFAs fabricados no Brasil de 5% para 50% em um par de anos, isso demora muito mais e requer investimentos de toda a ordem, não é? Uma política industrial, para ela ter resultados, também ela tem que ter uma permanência grande no tempo, não é? E o projeto da política industrial, ela tem uma duração prevista de 10 anos para depois uma reformulação mais completa, né? De modo que eu preferia discutir isso, o momento importante de uma nova política industrial. E mais, eu acho que ela também estabelece uma inflexão, porque até então, digamos, as ações do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde com relação a medicamentos e a princípios ativos era uma questão de se encontrar as prioridades do SUS. Agora isso mudou um pouco. Quer dizer, agora as ações de saúde no campo de medicamentos e insumos ativos, não é? Ela está integrada a uma política industrial do Brasil, naqueles aspectos onde o SUS tem uma participação determinante. Eu acho que isso pode parecer a quem está nos assistindo um detalhe, mas não é não. Isso articula as ações do Sistema Único de Saúde no campo de medicamentos e IFAs, não é? E princípios ativos, com o conjunto da política industrial. E isso é muito importante. Norberto, a gente não está falando necessariamente só do IFA, né? Vai além disso, como o próprio doutor Reinaldo falou. Existe uma necessidade de produção de insumos no Brasil, né? Então, onde é que o Brasil se posiciona nessa geografia internacional, nessa produção e qual é o nível da dependência brasileira? Bom, é uma resposta que dá um pouco de desespero quando você pensa na nossa realidade, né? Mas, puxando, só completando um pouco o que o Reinaldo comentou agora, a gente chegar nos 5% não aconteceu da noite para o dia. Os 50% nós produzimos na década de 80, estávamos produzindo 50% do IFA que nós consumimos internamente para produção de medicamento. E aí, por descuido de olhar para o país, pensando na soberania, pensando no futuro e escolhermos áreas estratégicas, e a saúde é uma delas, você tem que, comida, saúde, são pontos importantes, você tem que manter uma autonomia. Na década de 90 abriu o mercado, então veio uma chuva de produtos para cá importados, especialmente da China, e a China, ao mesmo tempo, ela criou a política, por isso que ela está numa posição privilegiada hoje, de levar a indústria mundial inteira farmacêutica para lá. Ela deu tudo. Falou, o que você precisar, desde a colher até o salário de todo mundo, eu pago para você. 30 anos de política. Ele falou, leva tempo uma política industrial. 30 anos de política. 30 anos de política estão dominando a área farmacêutica mundial. E aí vamos para a dependência, só para ter números. Mapa global. Os sintéticos, que são os produtos que a gente mais consome, os genéricos é um sintético, por exemplo, nós temos em números
aproximadamente 900 empresas na China que produzem IFA. A Índia, 380 aproximadamente. Isso dados do ano passado. 580 mais ou menos. A Europa, 300 e poucas empresas. Estados Unidos, 100 e pouca. Brasil, 10. Nossa, dá uma dimensão bem clara. 16. Já, né? México, 5. Nossa. Entendeu? Sim. Aí, eu estou falando de quem produz o IFA. Aí, só que essa empresa aqui do Brasil, ela tem que comprar a matéria-prima que você mencionou agora, que a gente chama de material de partido ou intermediário. 100% da China. E não é um problema só nosso. Estados Unidos enfrenta a mesma coisa, é um problema mundial. Por quê? Houve uma política que olhou e falou, isso é estratégico. Aí a China foi lá e montou uma política muito bem estruturada. Dá para reverter isso? 100% ninguém vai conseguir reverter isso. Mas, assim, o que o Brasil pode priorizar, e o censo pode ajudar nisso, a gente está batendo na tecla com o Ministério da Saúde, com o governo, o que a gente pode priorizar em produzir aqui que a gente diminui um colapso aqui dentro na saúde? Ou a gente tem um mínimo de autonomia, pelo menos tecnológica. Então, isso tem que ser pensado, a gente tem que trabalhar nisso. E até interessante, assim, antes de eu trazer a matéria, só para nessa introdução do programa, que eu ia iniciar o programa falando em independência, né? E vocês três me notificaram que isso é impensável, né? Assim, é natural alguma codependência entre os países, mas esse equilíbrio precisa ficar mais próximo, né? Assim, para o Brasil nos próximos anos. Bom, vamos acompanhar uma matéria, então. Qual o cenário encontrado no terceiro censo do setor farmoquímico nacional? A gente traz para você agora na reportagem do Alessandro Vieira. De acordo com o terceiro censo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, feito através de um acordo de cooperação firmado entre a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos e a Fiocruz, no Brasil, o IFA, insumo farmacêutico ativo, que é essencial para a fabricação dos medicamentos, é produzido por apenas 40 empresas. Nós estivemos em uma delas, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Nortec é a maior indústria farmoquímica da América Latina. A gente teve aqui um probleminha técnico com a nossa reportagem, a gente daqui a pouco traz ela. Jorge, vou aproveitar esse momento para você trazer um pouquinho do que se teve de achados no censo e o que você percebe de diferenciado desde o primeiro censo até esse terceiro. Excelente pergunta. Realizamos o primeiro censo do setor em 2007, 2008, o segundo foi 2013, 2014 e finalmente esse 2024, 2025. 2 anos, porque normalmente nós começamos as visitas a cada uma das empresas no ano e concluímos no ano seguinte. Bem, ficou claro que nós continuamos com uma forte dependência, né? Nós temos aqui, foi mencionado por um dos colegas, nós temos aqui no Brasil hoje cerca de 2.000 IFAs circulando entre todos os medicamentos registrados na Anvisa e somente cerca de um pouco mais de 100 desses IFAs são produzidos internamente. Então, esse quadro continua. Esse é um indicador que eu digo que existem 2 olhares. O primeiro olhar é o olhar pessimista. Estamos fortemente dependentes. O segundo olhar, que é o meu, é o seguinte: estamos dependentes, mas nós temos como avançar. Produzir 100%, óbvio que não. Chegar a 50%, talvez não no curto prazo, mas nós temos como aumentar substancialmente a quantidade de IFAs produzidos aqui no Brasil. Esse foi um indicador importante. São muitos indicadores, eu não posso falar todos aqui porque não haveria tempo. Mas um outro indicador que eu achei extremamente pertinente é que houve uma evolução no perfil de produção dessas empresas nacionais. Observou-se claramente do primeiro segundo para esse censo que houve uma maior especialização nos IFAs que são fabricados aqui no Brasil. Daqui a pouco eu traduzo isso em outros termos. Para isso, houve um aumento significativo da absorção de mão de obra
mão de obra especializadas, profissionais com mestrado e doutorado. Isso demonstra que as empresas estão, de fato, investindo em P&D. E esse é um indicador que também aparece no censo. Outro indicador que, para um leigo, pode não parecer interessante, mas para nós que atuamos na área, é um indicador importante. Boa parte das empresas possui capacidade ociosa. O que significa capacidade ociosa? Significa que essas empresas são capazes de aumentar a sua capacidade produtiva, aumentando a produção dos IFAs que elas já produzem, ou introduzindo novos IFAs com pouco ou nenhum investimento, porque a estrutura física está lá, está pronta. E outro dado importante, vale a pena lembrar, quando a doutora Nízia assumiu o Ministério da Saúde, no seu discurso de posse, ela já falou que uma meta do governo seria, em alguns anos, o Brasil chegando a produzir 70% dos insumos aqui no país. 70% dos insumos, não necessariamente IFAs, mas produzir internamente insumos para a saúde necessárias para o nosso sistema público de saúde. E que na pandemia ficou muito clara essa necessidade, muito claro, né? Foi. E nós só não sofremos mais na pandemia graças a essas poucas indústrias farmacêuticas que resistiram. E, por exemplo, o Brasil, durante a pandemia, foi completamente autônomo em relação a anestésicos locais. Nós produzimos aqui no Brasil essa classe terapêutica com muita... Que importante, né? Não é? Quão importante é ter, imagina, num momento de pandemia, você não ter anestésico. Em vários países, os pacientes eram entubados sem anestesia local. Aqui no Brasil, felizmente, nós não vivenciamos com profundidade esse fato, justamente porque essas poucas empresas que ainda sobrevivem produzem e exportam anestésicos locais. E está também a capacidade de produção e de trabalho, como você colocou, né? A qualificação profissional. Bom, a gente está com a matéria já no ponto para vocês assistirem. Vamos acompanhar. De acordo com o terceiro censo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, feito através de um acordo de cooperação firmado entre a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos e a Fiocruz, no Brasil, o IFA, insumo farmacêutico ativo, que é essencial para a fabricação dos medicamentos, é produzido por apenas 40 empresas. Nós estivemos em uma delas, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Nortec é a maior indústria farmoquímica da América Latina. A empresa tem muita parceria com os laboratórios públicos no fornecimento dos IFAs, que são usados para fabricar os medicamentos que tratam as pessoas portadoras de HIV. Mas nós temos IFAs que são usados para medicamentos para dor, para esclerose múltipla, para Alzheimer, para mal de Chagas, para tuberculose. O trabalho é permanente e tudo começa no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. E o objetivo desse laboratório é desenvolver a receita do IFA. A receita do IFA é como é que eu misturo a substância A com a B para que eu forme o IFA que eu tenho interesse em produzir industrialmente. E há uma preocupação muito grande de você fazer isso utilizando equipamentos que mimetizam, que sejam muito parecidos com os equipamentos industriais. Para se ter uma ideia, segundo dados do último anuário da Anvisa, 2.000 IFAs são utilizados nos medicamentos registrados pela agência e cerca de apenas 100 deles são produzidos em território nacional, uma realidade que já foi bem diferente. Nós tínhamos até o início dos anos de 1960 uma situação onde cerca de 50% dos IFAs que eram consumidos no Brasil eram produzidos localmente. Só que no início dos anos 90 houve uma grande abertura comercial, não é? E isso fez com que a nossa produção local de IFAs ela diminuísse muito, principalmente porque no mesmo período a China e a Índia começaram a ser grandes produtores de IFAs.
e ficou muito mais barato, nós não conseguiríamos competir com a mão de obra muito barata, chinesa e indiana. Na prática, hoje o país fabrica aproximadamente 5% de todo o volume que é necessário para atender a população. Sim, todo o restante é importado. O número de produtores de IFAs no Brasil, ele é infinitamente menor do que em outros países talvez do mesmo tamanho, que têm sistemas de saúde tão complexos quanto o nosso. Então, assim, a gente tem um problema, de fato, e a gente tem que entender isso como um problema. A gente não pode achar que lidar com 95% de importação de insumo farmacêutico, depender disso é algo natural ou positivo para a indústria nacional, não é? Nem para a sustentabilidade do fornecimento de medicamentos no Brasil, não é? Para mudar esse cenário, existe uma série de desafios. A produção de IFA é um processo que envolve muitos desafios. Podem ser citados o alto rigor tecnológico, a necessidade de mão de obra altamente qualificada, processos estabelecidos em acordo com boas práticas de fabricação. São processos que estão em constante modernização, que requerem técnicas cada vez mais avançadas e, consequentemente, mão de obra cada vez mais especializada também. Então, o nosso país tem desafios tanto na capacitação dos profissionais para trabalhar com os IFAs, quanto no processo farmacoquímico em si. Para Reinaldo Guimarães, é necessário pensar em políticas de Estado e não de governo. Segundo o pesquisador, o potencial existe, mas é preciso incentivo e investimento. Hoje em dia, com a estratégia para o complexo econômico-industrial da saúde, que é um dos eixos fundamentais da nova indústria Brasil, da política industrial brasileira, nós temos condições de fazer isso, não é? Fazer com que 10 ou 15 moléculas possam ser fabricadas no Brasil. Agora, para isso, nós temos alguns desafios. O primeiro deles é fazer com que essa política industrial ela permaneça no tempo, não é? Para sair de menos de 10% de produção local para chegar a 50% de produção local de IFAs, isso não se faz em nem 5, nem 10 anos. Isso demora mais do que isso e custa muito. O aumento da produção de IFAs no Brasil é uma questão estratégica que reduz a dependência externa e fortalece a indústria nacional. Ao ter uma produção nacional que sustente a produção de medicamentos, você se torna menos dependente de outros países, ou seja, menos dependente a possíveis conjunturas que, de alguma maneira, possam criar condições de desabastecimento. Então, quanto mais você tiver de produção nacional de IFA, mais certo é de que esse insumo principal para a tua produção de medicamentos vai estar acessível de uma maneira que as influências externas são pequenas. A gente está falando de autonomia, porque numa condição de uma pandemia, de uma guerra, de uma dificuldade logística, se a indústria farmacêutica que produz o medicamento não conseguir trazer o IFA que hoje ela importa de Ásia, principalmente, ela não tem como produzir o medicamento. E aí a população fica desassistida. A população que precisa do medicamento para tratar a sua doença ou para se curar, ela não vai ter disponibilidade do medicamento. Não porque a indústria farmacêutica não saiba fazer, mas porque não tem um insumo necessário para isso. Então é uma questão de autonomia e de soberania. Importante essa fala final dele, né, Norberto? Aí já trago para você fazer um comentário, se você puder, e assim, da importância realmente de se focar nessa produção para que essa garantia possa ser viável, né? É interessante também olhar algumas observações, né? Na reportagem falou de 40 empresas aqui locais, mas a gente tem diferentes tipos de IFA. Quando eu citei 10, são os químicos, né? Síntese química, desculpa. Aí tem biológicos, tem de origem vegetal, então nessa pesquisa estavam todos. Mesmo assim, são poucos, né? Mas voltando aí para a questão, a gente tem que olhar também, estamos no mundo capitalista. Então, assim, economicamente é interessante?
é muito interessante. Então, além da questão da soberania... Até para a balança comercial muda, eu vou citar né? um dado do ano passado. Você imagina que essas 10 empresas, essas 40 empresas aí, elas exportaram 830 milhões de dólares no ano passado. Então, olha isso, pega qualquer setor que tem um número muito maior de empresas, se eles dão essa quantidade de exportação. Então, a gente consegue reverter e melhorar a balança comercial. São produtos de valor agregado, não são produtos caros, mas existe um grupo de IFAs que tem um valor agregado muito alto, que 1 quilo custa 300 mil dólares. Então, tem outros que custam, 1 quilo custa 2 dólares, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. Então, mas assim, a gente consegue ainda economicamente tornar atraente o setor e produzir aqui. Vou dar mais um dado para encerrar essa minha fala, mas é o seguinte, até 2028, a previsão de crescimento do mercado de IFA é de quase 60% crescimento no mercado mundial. E aí isso se deve por quê? A gente está falando de 310 bilhões de dólares o mercado de IFA mundial. Não é pouca coisa. E por que esse aumento? Por quê? População mundial envelhecendo, você tem agora novas terapias, né, um acesso muito maior ao medicamento, de vários países que não tinham, então o consumo expandiu bastante. Pós-pandemia, as pessoas agora estão mais regradas no tratamento de doenças, estão prestando mais atenção, estão prevenindo, ou se tem alguma doença crônica, está tratando certo, porque tem um medo de acontecer alguma coisa com ela, e outras doenças e enfermidades estão surgindo e a gente está produzindo medicamento. Então, além de ser importante para a soberania nacional, é economicamente muito interessante trabalhar isso. Então, assim, a gente tem que trabalhar as duas coisas, que senão fica parecendo que parece até uma coisa de caridade, mas economicamente é um setor super interessante. Então, estrategicamente ele é bom, economicamente também. E a gente tem que olhar o Brasil também como uma plataforma de exportação. Eu posso me especializar em alguns IFAs, por que não? E aí a gente focar e trabalhar, porque se for olhar os 2.000 IFAs que estão aí, você fica perdido, não sabe nem por onde começar. Agora, se você determinar quais são, olhando também o mercado externo, buscando parcerias, porque tem gente interessada em comprar da gente. Claro. Então a gente consegue dar uma dinâmica maior nesse processo de soberania ou então de expandir a produção nacional. Ainda mais nesse cenário de pandemias e guerras tarifárias, né? Doutor Reinaldo, para a gente fechar esse bloco, o senhor cita na reportagem a importância de se estabelecerem políticas públicas de Estado, né? Que não acabem com a mudança de um governo, né? Eu queria que o senhor trouxesse, aprofundando um pouco mais isso, que tipo de políticas o senhor percebe que seriam as prioritárias para se estabelecer, de fato, essas metas que estão sendo colocadas? Bem, Yasmine, eu penso que é muito importante a gente, digamos, vincular, não é, esse diagnóstico que foi feito nesse terceiro censo com efetivamente as necessidades de saúde, não é? Quer dizer, a ideia de um aumento da nossa autonomia ou de diminuição da dependência, ela tem que ter um passo adiante, que é o para quê, ou em que direção nós devemos caminhar na diminuição da dependência. Quer dizer, o que é estratégico, não é, para, no caso, o Sistema Único de Saúde, que é um oligopsônio, isso é, ele é um grande comprador de produtos e serviços, né, ele possa atuar. Então, a ideia de que essa diminuição da dependência, ela mire, não é, as necessidades de saúde da população, ela tem que ser um vetor importante da política e da nova indústria Brasil. É por isso que é fundamental, não é, que o Ministério da Saúde, o SUS, não é, tenha se incorporado, não é, no conjunto da política industrial. Eu acredito que há uma enorme, digamos, identidade de propósitos entre as empresas, não é? Norberto está aqui para dizer isto, não é? E a política de saúde. É por isso que é importante esse conceito do complexo econômico industrial da saúde, não é? Quer dizer, essa ideia da diminuição da dependência, ela tem que estar ligada, fortemente ligada,
não é, a necessidades da população, que não são as mesmas para todos os medicamentos e qualquer medicamento. Importante, como o Norberto falou, que as empresas se preocupem também na exportação, não é? Elas precisam faturar, não tem dúvida nenhuma. No entanto, do ponto de vista da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, é importante a gente frisar isso. A diminuição da dependência, ela tem que perseguir a ampliação do acesso à população, né, da população aos medicamentos. E parece que esse é um ponto absolutamente fundamental, não é? E acho que essa iniciativa das duas entidades empresariais que tratam, não é, da cadeia farmoquímica e farmacêutica, porque a Abifina também trata da cadeia farmacêutica, se unam com uma instituição como a Fundação Oswaldo Cruz, no sentido de tentar alinhar esses dois lados, não é? Que são a diminuição da dependência e o objetivo, a direção da diminuição da dependência no sentido da ampliação do acesso. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, da indústria até a farmácia, o percurso dos fármacos até o consumidor. A gente já volta, não sai daí. De Convidados está de volta conversando sobre produção de fármacos e soberania nacional. Comigo no estúdio para essa conversa, Jorge Costa, assessor técnico da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Também com a gente aqui no estúdio, Reinaldo Guimarães, médico sanitarista, pesquisador do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. E completando nosso quadro de convidados, Norberto Prestes, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas para mim aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Um trajeto que sem a produção do ingrediente farmacêutico ativo nem se inicia. A gente acompanha agora o percurso de um produto farmacêutico das fábricas até a farmácia. Uma vez por mês, o Cristóvão retira gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde os antirretrovirais que utiliza no tratamento contra o HIV. Mas qual será o caminho que o medicamento percorre até chegar aqui? Eu tenho uma ideia porque eu conheço um pouco da saúde pública, eu conheço um pouco da Fiocruz e sei como que é todo esse mecanismo, né, que não é simples. Né? Então, desde todos os insumos, até a fabricação, até chegar aqui, é um percurso muito grande. O percurso é longo mesmo e conta com uma série de etapas. E para conhecer um pouco desse trabalho, onde se produz esse medicamento que o Cristóvão usa e tantos outros que chegam aos brasileiros através do Sistema Único de Saúde, nossa equipe foi até Farmanguinhos. Com uma produção que ultrapassa 1 bilhão de medicamentos por ano, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz se destaca como um dos principais fornecedores para os programas estratégicos do governo federal. Os produtos abastecem o SUS e também são mobilizados em ações emergenciais, dentro e fora do país. E por aqui, toda essa engrenagem só começa a funcionar com a disponibilidade do insumo farmacêutico ativo, o IFA. O início desse trabalho se dá com a aquisição dos insumos que vão entrar no processo produtivo, o IFA, os recipientes, os materiais de embalagem. Então, toda a cadeia logística tem que estar organizada para trazer esses insumos para nós trabalharmos. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, então surge uma necessidade de saúde que precisa ser atendida, e isso motiva o desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento. Então, nós coletamos esses insumos que venham de fornecedores qualificados, de uma cadeia logística muito bem controlada, que assegure a sua chegada aqui nos nossos laboratórios com qualidade para que possam ser utilizados em nossos processos de pesquisa.
Quando esses materiais chegam, eles passam por uma rigorosa análise, controle de qualidade, inspeção de materiais, para garantir a conformidade desses itens aos nossos requisitos de qualidade. Uma vez aprovados, eles são utilizados para experimentos laboratoriais, testes de desenvolvimento que, por fim, vão gerar um medicamento que pode ser levado à escala industrial. Para se ter uma ideia, entre os produtos elaborados por Farmanguinhos estão analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios e medicamentos para doenças como tuberculose. O Instituto produz cerca de 50 tipos de medicamentos. Já na escala industrial, quando é feita a transferência da tecnologia desenvolvida em nossos laboratórios, esses insumos eles passam também por análises criteriosas de controle de qualidade e são utilizados nos processos de fabricação, que existem diferentes rotas tecnológicas a depender da necessidade de cada medicamento. Ao longo da produção, também normas rígidas de qualidade são seguidas, garantindo toda a conformidade do produto até que ele se torne um produto acabado. Esse produto acabado segue dentro de uma cadeia logística também bastante rigorosa e desenvolvida, com todas as necessidades para garantir que esse medicamento vai chegar na ponta com a sua máxima qualidade para garantir a eficácia e a segurança do tratamento do paciente. E todo esse processo é feito pensando em um elemento fundamental nos tratamentos médicos: o tempo. A logística farmacêutica é necessária do início ao fim do processo. Na primeira etapa é garantir que os insumos cheguem à indústria farmacêutica de maneira adequada e em tempo. Então é muito importante ter uma organização dessa logística farmacêutica para garantir que diferentes insumos cheguem de maneira coordenada em tempo de serem analisados e estarem disponíveis para a fabricação de um determinado lote de medicamento. E depois, na expedição desse medicamento, é importante que ele seja também feito em tempo para garantir que o medicamento chegue na ponta, esteja disponível ao paciente para atender a sua necessidade, sem riscos de desabastecimento, de atrasos e até mesmo exposições a condições ambientais que não sejam adequadas para esse medicamento. E com a produção em larga escala, Farmanguinhos contribui diretamente para a redução de custos e, com isso, amplia o acesso da população aos medicamentos que são oferecidos pelo SUS. Um exemplo é o caso dos antirretrovirais, um medicamento que o Cristóvão e tantos milhares de brasileiros precisam tomar diariamente. Eu sou soro positivo do HIV há mais de 30 anos e nesse tempo, nessa trajetória, eu tive uma experiência, várias experiências, né, boas e ruins, com os medicamentos, né? E os medicamentos que hoje eu tenho são vitais para a minha vida, né? Eu já tive eventos de estar sem o medicamento e estar em risco mesmo de morte. E hoje eu vejo que eu posso viver, né, de uma forma mais tranquila e saudável por causa dos medicamentos. Essa é a função desse medicamento na minha vida, né? E olha só, a gente tem aqui participação da audiência. Rodinei, muito obrigada. A gente estava sentindo a sua falta pela sua participação hoje. Ele manda a seguinte pergunta: diante das ameaças unilaterais, como o tarifaço de Trump, como a gente estava conversando aqui no início do programa, né? Não seria importante se estabelecer que as parcerias na produção nacional de fármacos sejam estabelecidas de forma plenamente multilateral? Aí eu vou começar trazendo essa pergunta para você, doutor Reinaldo, e deixando também Jorge e Norberto à vontade para comentar. Olha, Yasmine, eu estou de pleno acordo com essa, digamos, observação do nosso, da pessoa que está nos assistindo. Evidentemente que devemos, digamos, explorar, não é, o multilateralismo também nas nossas negociações comerciais. Mas veja bem, hoje nós temos a indústria farmacêutica global, ela é um oligopólio, isto é,
ela é um número relativamente pequeno de empresas, é responsável pela maior parte da produção, não é? e da apropriação da própria tecnologia. E há, efetivamente, das 10 maiores farmacêuticas em termos de mercado mundial, 6 são norte-americanas, 2 são britânicas, 2 são suíças e 1 é francesa. Portanto, esse oligopólio, essa concentração, que ela é uma concentração de capital, ela é uma concentração geográfica, ela é uma concentração de domínio tecnológico, ela também tem um poder formidável de orientar a busca dessas parcerias, né? Então, esse é um aspecto importante da gente explorar, não é? Temos, sim, que ter, digamos, relações com vários países. Não devemos ficar escravos de apenas um país, mas há na geopolítica, e principalmente na indústria farmacêutica, não é? Uma concentração que dificulta muito, não é? essa capacidade de nos espalharmos em termos de outros países no fornecimento ou na transferência de tecnologias. É por isso, e eu volto aqui à nossa política industrial, que dentro da estratégia do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a gente tem um componente dessa estratégia que se chama, a sigla é PDIL, que é Produção e Desenvolvimento Local, não é? Desde o chão, tá certo? Da bancada de pesquisa até a chegada à indústria. E isso é importante porque mobiliza as nossas capacidades internas, capacidades científicas internas, no sentido de podermos dominar o ciclo completo até chegar na ponta, não é? Veja só, nós temos hoje no campo de vacinas, por exemplo, que não é exatamente medicamento, mas é um produto absolutamente fundamental na manutenção do estado de saúde da população. Tanto Biomanguinhos quanto Butantan, nós temos hoje a capacidade produtiva e tecnológica, tá certo, de um conjunto importantíssimo de vacinas. As vacinas contra a gripe, por exemplo, contra a influenza, que se usa no Brasil, elas são todas fabricadas no Butantan. Não é? Nós temos outras vacinas também que são fabricadas, são desenvolvidas e fabricadas em Biomanguinhos, ou diretamente em Biomanguinhos ou através de contratos ou de acordos de transferência de tecnologia. Portanto, esse desenvolvimento local, não é? Antes da produção industrial, ele é absolutamente fundamental para a gente poder superar esse grande oligopólio global que é a indústria farmacêutica e biofarmacêutica. Jorge. Olha, Rondinelli. Rodinei. Rodinei, nosso telespectador está sempre, toda semana, participa aqui com a gente. Olha, que ótimo ter um telespectador tão bem informado. Rodinei, obrigado pela pergunta. Aproveito a sua pergunta e os comentários do Reinaldo para falar que nós, Fiocruz, Ministério da Saúde, mais uma vez em parceria com a Abqif, nós já estamos estudando possibilidades de integração de uma cadeia produtiva farmoquímica, não só no Brasil, mas envolvendo países da América Latina, do México à Argentina. Nós entendemos, claro, é importante fortalecer a base produtiva no Brasil, mas é importante também estabelecermos parcerias, laços com produtores regionais. E aqui eu destaco México, Argentina, Colômbia, para ficar somente nesses 3. Então, isso já está sendo pensado. E também, aproveitando o que o Dr. Reinaldo comentou, a nossa atual vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde, a Priscila Ferraz, já está alinhavando uma agenda com o Ministério da Saúde, com a doutora Fernanda Denegre, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, justamente para estabelecer critérios e metodologia para identificar quais IFAs, além daqueles 100, são estratégicos para que iniciemos a produção nacional.
E de que forma, que tipo de incentivo dar-se-á às indústrias farmacêuticas nacionais para expandirem, por exemplo, de 100 para 120, 130 IFAs. E falando da integração da cadeia, nós não comentamos aqui, eu vou fazer esse comentário e depois pedir ao Reinaldo e ao Norberto para complementar. O Brasil é um país agrícola. Nós produzimos commodities, por exemplo, como soja e cana-de-açúcar. E essa soja e cana-de-açúcar é exportada como commodity. E tanto cana como soja podem ser matérias-primas importantíssimas para a produção de matérias-primas que serão utilizadas na indústria farmacêutica. Nós vendemos soja a preço de grãos. Poderíamos usar essa soja para produzir matérias-primas com um preço em dólar muito superior à tonelada que o Brasil vende de soja. E isso, não sei se dá para entender, mas isso nós somos ricos em fontes naturais, oriundo da nossa biodiversidade. E o Brasil precisa de políticas de Estado para integrar o que nós possuímos de preciosidade no nosso território, que são as nossas matérias-primas vegetais, como uma das fontes para diminuir a dependência não só do IFA, mas como das matérias-primas. Assim como o Brasil tem uma boa produção de petróleo, que essencialmente é utilizado para a produção de energia, diesel, gasolina e gás. E o petróleo é outra fonte primária importante de matérias-primas que serão utilizadas não só para a indústria farmacêutica, mas para a indústria de química fina como um todo, onde a indústria farmacêutica se insere. Norberto, já te deixando à vontade para fazer qualquer comentário, tanto sobre as falas, né, do Dr. Reinaldo e do Jorge, e também da nossa audiência, o Rodinei, mas eu acho importante também trazer aqui uma questão importante que o Jorge tocou, a questão do agronegócio, que a produção de IFA no Brasil também reduz a dependência do agronegócio do mercado internacional de produção desses insumos, né? Sim, vamos por etapas. Sobre a pergunta, eu acho que o tarifaço e essas mudanças geopolíticas, elas só dão mais subsídio para a gente pensar na produção local, né? E como foi bem colocado, o Ministério da Saúde ele pode ser um ator central na orientação, né? Quando ele define quais são as moléculas prioritárias, o setor privado, como público, pode se orientar melhor e a gente concentrar esforços para isso. Eu aproveito também falando que nada disso vai acontecer, o Reinaldo citou muito bem aqui, se nós não fortalecemos o Sistema Nacional de Ciência, né, de pesquisa. Então, como foi citado na matéria anteriormente, na pesquisa saiu isso, a mão de obra desse setor é altamente qualificada. Então, você vê que são movimentos e conexões grandes, é um movimento robusto que tem que ser feito para a gente chegar onde nós gostaríamos, que é produzir mais IFA. E por que isso afeta o agronegócio? O agronegócio você usa fertilizante, você usa agrotóxico, para ele produzir muito. A gente quer usar menos, né? Mas aí precisa, são outras questões. É um outro debate. Mas aí tem os biológicos que estão vindo outras formas de proteger a planta, que eu acho que é um futuro promissor. E para a produção desse biológico, existe o IFA também? E para a produção dos fertilizantes, do agrotóxico, a gente está falando, o Jorge mencionou muito bem, para você produzir qualquer IFA hoje, vamos falar 80% do que nós consumimos hoje, você precisa da matéria-prima. A matéria-prima vem do petróleo. Uhum. Essa mesma matéria-prima, que é a química fina que a gente está falando aqui, essa mesma matéria-prima aqui, ela é a mesma rota tecnológica para produzir fertilizante, agrotóxico, IFA, plástico, é a mesma coisa. Só que ela tem uma qualificação melhor. O Brasil ele faz uma qualificação anterior só e produz uma química fina pela Braskem, por exemplo, é uma das empresas que produz isso. Só que ela não faz com a qualidade necessária, não tem hoje capacidade tecnológica de produzir, essa daí que nós consumimos e essa daí que vai para o fertilizante e essa daí que vai para o agronegócio. Quando nós tivemos a pandemia, também teve um problema e um alerta. Não sei se lembra, Rússia, foi fechado o mercado, então não conseguia trazer fertilizante, etc. Então, a principal cadeia econômica do Brasil ela pode colapsar se a gente não pensar nessa base aí. Então, assim, essas conexões são grandes. Então, não é exatamente você produz o IFA, mas o intermediário. Sim. Aquilo que, as pecinhas que você precisa para produzir o IFA,
É a mesma cadeia para fertilizante, para agrotóxico e para outras indústrias muito estratégicas para o país. Muito importante essa sua fala, né, para se entender também a complexidade do que a gente está buscando. Doutor Reinaldo, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Queria uma fala sua final para a gente pensar no porvir, né, assim, diante de um cenário que a gente tem, justamente essa oscilação de cenário internacional, acho que talvez seja a maior motivação para se pensar numa ampliação dessa autonomia, né? Veja só, Yasmin, eu acho que continuarei a bater na tecla da nossa política industrial, não é? Eu acho que, embora o Brasil seja hoje um país onde os serviços e a agricultura dominam, não é, o produto interno bruto, eu acho que sem indústria não se vai a lugar nenhum. País nenhum foi a lugar nenhum sem uma indústria, não é? Ao menos nos últimos 100, 150 anos. Portanto, eu acho que essa política industrial que está sendo no início de sua execução, ela é extremamente importante para o país, não é? Se a gente conseguir superar esses desafios da sua perenidade no tempo, não é? Contornando as dificuldades de ordem política, se a gente puder, e aí é uma pequena provocação ao Norberto, se a gente puder diminuir esse medo do risco que muitos empresários brasileiros têm, tá certo? Se a gente puder também, junto aos pesquisadores, fazer com que a pesquisa possa ser feita em boas práticas de pesquisa que permitam exatamente a passagem do trabalho publicado numa revista para uma utilização industrial, não é? Se a gente conseguir articular essas questões, né, a gente vai poder ter um futuro muito grande, muito bom, muito importante, que já teve até a década de 1980 da nossa indústria na criação de riqueza no país. E eu acho que o complexo industrial da saúde, tanto farmacêutico quanto farmacêutico, ele tem uma importância decisiva, não é? Pelo impacto que tem na população. Quer dizer, as pessoas precisam de medicamentos, as pessoas, não é, adoecem, as pessoas, não é, devem valorizar esse segmento industrial. Essa é a minha mensagem, Yasmin. Mensagem importante, né, Jorge? Queria terminar com você, trazendo também um pouco dessa sua perspectiva e da relevância realmente da periodicidade desse censo que está sendo realizado, e principalmente pensando em mudanças nesse cenário nos próximos anos, né? Pois é, Yasmine, eu sou um otimista, eu mencionei, acho que no primeiro bloco, né? Eu olho sempre o copo cheio, nem meio cheio, cheio. Eu acho que nós temos condições de avançar bastante aqui no Brasil. O Norberto mencionou há pouco que é importante possuirmos densidade tecnológica, mão de obra qualificada para o desenvolvimento desse setor. Eu posso garantir que nossas universidades, elas lançam anualmente pessoas com muito boa formação, tanto de graduação como pós-graduação. Então, nós temos condições, sim, de reverter esse quadro e aumentar a produção nacional de IFAs, seja de origem sintética, origem biotecnológica e de extração animal e vegetal. Temos IFAs importantes que são oriundos de extração animal. Heparina, por exemplo, o Brasil é um maior produtor de gado aqui no país, onde nós encontramos as matérias-primas necessárias para a produção de heparina. E o Brasil, infelizmente, não é o maior produtor, um grande produtor de heparina, IFA, no mundo. E, no entanto, a matéria-prima está aqui no nosso quintal. Então, nós temos condições de fortalecer o nosso setor farmacêutico e gerar emprego de qualidade. Na hora que você aumenta a quantidade de empregos, aumenta a empregabilidade do setor e empregos de qualidade, você gera renda para esses profissionais e você roda a economia. Então, isso é muito importante.
Esse é um modelo que serve para todos os setores, né, Todos Jorge? os setores, Porque se impulsionar todos nesse os formato, setores. o Brasil inteiro cresce junto. E eu né? gostaria de reforçar o que Reinaldo comentou presencialmente e na sua gravação. Precisamos de política de Estado. O ano que vem nós teremos eleições majoritárias aqui no Brasil. É importante que o novo dirigente do Brasil, a partir de 2027, tenha o entendimento da importância de fortalecer a base produtiva nacional. É importante, porque senão tudo que foi feito no passado bem recente, de 2023 para cá, pode ser perdido. Mensagem excelente para a gente encerrar, então, esse programa de hoje. Quero agradecer muito Norberto, doutor Reinaldo, Jorge. Não está sendo? Pode. Rapidinho pode. Rapidinho pode. Não, eu coloquei 3 pilares aí. Para encerrar a nossa inovação, a gente viu que é um setor que exige muita qualificação técnica, é necessário. 2, a gente olhar, definirmos prioridades, o que nós vamos atacar, porque é uma frente muito ampla, a gente tem que definir o que nós vamos fazer. O Estado tem um papel importante, MDIC, Ministério da Saúde, para isso, porque requer muito investimento. E 3º, a gente olhar para a exportação. Eu mencionei que a gente exportou 830 milhões de dólares, a gente pode reverter balança comercial, a gente pode melhorar a balança comercial com esse setor. Então, eu deixaria que essas 3 frentes, eu acho que é um estímulo para a gente melhorar a situação da produção de IFA no Brasil. Muito bom. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar a plataforma ou o aplicativo do Canal Saúde e lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.